Boa tarde, 1h34. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV no estado do Acre. Um prazer imenso tê-los aqui em mais uma edição do Gazeta Entrevista. Bom, teu ali, ó, com as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista, tem o Instagram, o Facebook, tem o YouTube e tem o WhatsApp pelo 99989-1042. Nossa, a rinite está atacando aqui que está danado, viu? Mas estou me segurando aqui, vamos ver no que é que vai dar isso aqui. Eu peço a sua participação, porque nos dois primeiros blocos do programa, deixa eu só te mostrar o que nós vamos conversar aqui. Nós vamos conversar com o pesquisador da Embrapa, o Carlos Maurício Soares. Carlos Maurício vem falar a respeito, olha só que interessante, a Embrapa desenvolveu um sistema que aumentou em 30%, pelo menos são os primeiros números que são apresentados. 30%, o número a produtividade de carne e de produção de bezerros na atividade pecuária. Então, que sistema é esse? Quais foram as mudanças que foram apresentadas para o produtor e implementadas? Quais os custos disso? São coisas importantes que nós precisamos conversar aqui com Carlos Maurício Soares, tá bom? Eu quero aqui, antes de chamar o Carlos, fazer um recado para você, dar um recado. Fazer um tratamento com implantes dentários é mais do que conquistar um sorriso bonito, é se sentir bem, poder comer de tudo e dizer adeus para os constrangimentos da falta de dentes. Dá uma olhada nesse recado do Leonardo sobre a Oral Sim Implantes, a número 1 em implantes no Brasil, para você conhecer mais vantagens desse tratamento. Esse cheirinho tá me dando uma fome. Ih, Maria, aqui vai demorar um pouco. Come uma maçã. Você sabe que eu não posso. É a dentadura de novo? Peraí. Ô, Leonardo! Vai passar vontade até quando, Dona Maria? Na Oral Sim, você recupera a mastigação e volta a comer de tudo. Pode confiar. Não é porque eu sou o Leonardo, não. E aquele torresminho, diretor? Tá certo, ligue e agende a sua avaliação. Os telefones 0800 750 5571 e o 99234 1903. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil. Ave Maria. Carlos, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, tá? Olha, eu não sei se eu fiz uma boa introdução, porque mexer com números é sempre complicado. Mas eu queria saber primeiro o seguinte, antes de falar de números, eu queria entender qual foi a lógica de vocês. Por que a Embrapa pensou em investir em um sistema, e pelo que eu andei lendo na imprensa local, é um sistema que está muito adaptado ao Acre, né? Exatamente. Por quê? O que estava sendo aplicado na pecuária local que exigiu de vocês esse esforço? Então, acho que é mais fácil eu começar lhe contando uma historinha de como isso começou, né? O ano era 1998, há 25 anos atrás, né? A pecuária do Acre estava passando por uma crise, né? Ou seja, o capim mais plantado na pecuária do Acre começou a morrer, começou a aparecer uma doença e começou a matar esse capim e as pastagens começaram a degradar. Naquele momento, a Embrapa, que é o braço da pesquisa do governo federal aqui no estado do Acre, né, começou então as pesquisas junto com os pecuaristas para identificar qual a causa dessa doença, o que causava essa doença e o que fazer para solucionar. Então buscar alternativas, novos capins, novas gramíneas, novas forrageiras para poder substituir esse capim que estava morrendo. Então essa história começou nessa época. Então a partir desse momento a Embrapa começou a fazer parceria com os pecuaristas para testar isso nas fazendas, as novas opções de forrageiras, algumas que já estavam no mercado, outras que a gente estava nas coleções da Embrapa que foram testadas. Então esse trabalho, essa parceria com os pecuaristas se estreitou nesse momento. E na verdade ao longo desses 25 anos, a evolução disso, nós chegamos em algumas fazendas que desenvolveram um modelo próprio de fazer pecuária, aqui no Acre, né? Que nós, acompanhando parceria, utilizando essas tecnologias que a Embrapa foi desenvolvendo e aperfeiçoando essas fazendas,
nós chegamos então a esse sistema que a gente está recomendando, que é o sistema Guaxupé, né? E esse nome Guaxupé é em homenagem a uma dessas fazendas parceiras da Embrapa, onde a gente fez a maior parte das pesquisas, né? Uma parte a gente faz dentro do campo experimental e a outra parte foi feita então nessas fazendas parceiras, tá? Então por isso o nome Sistema Guaxupé. Correto. Nós noticiamos aqui no Gazeta e Manchete, fomos lá, TV Gazeta foi lá, na fazenda do Gui. Exatamente, isso. Do Gui. Agora, quais foram uma vez diagnosticado, né, uma vez feito o diagnóstico, a Embrapa reagiu com pesquisa, formulou esse conhecimento todo, aplicou nas fazendas, umas tiveram um desempenho melhor que outras. Qual foi o destaque da Guaxupé? Quais foram os números que ela apresentou que os outros não apresentaram? Então, a Guaxupé nós temos 3 fazendas que são referência hoje desse sistema que a gente chama Guaxupé. Além da fazenda Guaxupé, mais 2, né? 2 na região de Rio Branco e 1 na região do Bujari. Essas 3 fazendas, elas se diferenciaram das demais por desenvolver um sistema que ele é baseado em 4 fundamentos que a gente chama, né? O primeiro fundamento é uma diversificação de forrageiras. Então, a gente tinha uma vulnerabilidade muito grande da pecuária do Acre, que as fazendas eram formadas com 1 ou 2 variedades de capim. Então, o que aconteceu naquele momento da crise do passado? Deu uma doença no capim e aí ficou todo mundo na mão, né? Então, uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo, e a Embrapa ajudou, dando mais opções de forrageiras para os produtores utilizar, foi diversificar as pastagens para que você diminuísse o risco se acontecer alguma nova praga, alguma nova doença com algum capim. São então, os perigos da monocultura, esse é um desses. Exatamente, esses são os perigos da monocultura, né? Então a pecuária do Acre hoje está muito mais preparada, os pastos estão muito mais diversificados, né? Não só nessas fazendas de referência, mas na pecuária do Acre como um todo. Isso a gente tem feito pesquisas que têm mostrado isso. Então vocês aumentaram a diversidade das forrageiras. Exatamente. Forrageiras são aquelas plantas que elas formam uma espécie de teia por debaixo do capim, não é isso? Isso, então... Fixam nitrogênio. Isso, aí são as leguminosas, né? Assim, são as leguminosas. Capins e leguminosas são as plantas forrageiras que a gente usa para formar as pastagens, né? Certo. Então, essas fazendas, elas têm essa diversidade de forrageiras, né? Consociadas, né? E diversificadas nas pastagens. Esse é um ponto importante. O outro ponto, que é o que você acabou de comentar, é a questão das leguminosas. Então, assim, a gente sabe que a agricultura, a pecuária é muito dependente de nitrogênio, né? E o nitrogênio você pode incorporar ele na fazenda comprando um adubo, né, e adubando o seu pasto, ou você pode então plantar algumas plantas que têm essa capacidade de fixar o nitrogênio do ar. Então faz essa... Ela puxa o nitrogênio do ar e coloca na terra. Exatamente. Então a soja, o feijão, todas essas plantas que são leguminosas, elas têm essa capacidade e as outras não têm. Então ao você consociar uma planta que ela fixa nitrogênio com os capins que têm uma alta demanda de nitrogênio, você consegue um sistema que ele se mantém produtivo por mais tempo. Então isso eleva o potencial produtivo da fazenda. Então esse foi o segundo, digamos, o segundo segredo do sistema Guaxupé. O terceiro aí são tecnologias de processo, né? Não são tecnologias que a gente precisa de um investimento grande, é simplesmente fazer o básico bem feito. Uma delas é manter as plantas daninhas sob controle, né? Então a gente fala em tolerância zero com plantas daninhas, porque as plantas daninhas elas competem com as forrageiras, com o capim, né? E tira então a capacidade de suporte da fazenda, tira o potencial de produção de alimento das pastagens dessa fazenda. Então, essas fazendas que são referência nossa, elas têm um processo de controle de plantas daninhas que é muito bem feito, né? Muito eficaz. Como é que é feito isso, hein? Isso é feito assim, a gente costuma dizer o seguinte, os pecuaristas têm 2 tipos de atitude em relação às plantas daninhas. Tem uns que são proativos, ou seja, não toleram pastagem suja, infestada de plantas daninhas. Então, fazem uma manutenção anual dessas pastagens para não deixar essas plantas daninhas crescer, produzir semente e multiplicar e alimentar esse ciclo, né? Mas aí é o que? É o próprio trabalhador indo lá e... É o controle, manejo exatamente. manual? É um controle bem rigoroso. Isso pode ser feito com catação com enxada, pode ser feito com aplicação de herbicida localizada. Então, assim, é esse cuidado para não deixar a infestação passar de um ponto que você não consegue mais controlar. E tem pecuaristas que são um pouco mais tolerantes. Então, às vezes,
faz vista grossa, deixa aquele sujar e depois vai lá e controla. Essa estratégia que você faz vista grossa, então você deixa estar sempre as plantas daninhas realimentando o banco de sementes e você nunca consegue controlar. Então essas fazendas que usam essa estratégia mais proativa, né, elas ao longo do tempo vão reduzindo o seu custo de manutenção e isso vai se tornando muito eficiente ao longo do tempo. O que é lógico, né? Se você deixa a planta daninha, vai aumentar a competição ali Exatamente, pelos nutrientes do solo. E a última é o manejo, um capricho no manejo do pastejo, ou seja, manejar a pastagem, ou seja, o animal você tem que controlar onde ele come, onde ele consome o seu pasto, né, e onde ele não consome. O período que ele passa em cada piquete, a forma como você faz isso, pastagem, né? A rotação de pastagem, você saber que a gente tem uma capacidade de suporte na época das águas, entra o período seco, diminui a chuva, o capim cresce menos, a fazenda tem um suporte menor. Então esse controle, né, da lotação da fazenda, em ajustar na época que cabe mais animais, fazer esse ajuste da lotação para a época que cabe menos. Então essas fazendas que são referência, elas fazem isso de forma muito bem feita. Então você vê assim, não tem nada mirabolante, é utilizar as forrageiras que estão no mercado, é saber combinar elas da melhor forma para aproveitar bem os espaços da área disponível para pastagem da fazenda, né? Tem uma planta que é uma planta abençoada, que se adaptou muito bem ao acre, que é o amido forrageiro, que é essa leguminosa, né? Que dá esse ganho de qualidade para as pastagens. Sem contar que deixa bonito, né? Que fica aquele amarelinho, aquele amarelinho na época que ela está florando, né? E então é assim, é fazer o básico bem feito. Esse é o sistema Guaxupé, né? Mas isso com foco então, nas forrageiras que foram desenvolvidas para a condição dos solos do Acre, que são solos mais mal drenados, que tem essa dificuldade com relação a esse excesso de umidade que a gente tem aqui durante uma boa parte do ano. Então, esse é o sistema Guaxupé. Agora, para nós que somos leigos, você falando é de uma simplicidade absurda, não é? Você tem alguns eixos, mas não é algo muito complexo, como você disse. E demorou tanto, Carlos? O que aconteceu? Teve algum problema na execução? Ou é o tempo normal mesmo? É o tempo normal. Se a gente fizer, nós estamos em 2023, a pecuária do Acre ela tem mais ou menos 45, né, 50 anos de história, é nova. Né? Então nós estamos falando de um aprendizado, de todo. A Embrapa está aqui há 47 anos, né? Nós temos a Embrapa. Então, assim, a gente pode considerar que a pesquisa para conhecer o ambiente do Acre, o clima do Acre, os solos do Acre, como que a pecuária funciona aqui, ela tem 40, 45 anos né? Isso não é nada, né? Então, se a gente fala de Europa, eles trabalham com pesquisa com pastagem há 500 anos, né? Estados Unidos, outras regiões. Então, a gente está conhecendo melhor o ambiente e isso vai fazendo com que essas experiências positivas vão se sobressaindo em relação aos erros que vai cometendo no passado. Né? E os resultados da Guaxupé? O que eu li em algum site, não vou me recordar qual, de que houve um aumento de 30% na produção da carne e do bezerro. Procede isso? É esse número mesmo? A gente fez o seguinte, para a gente validar o sistema, né? Então assim, a gente coletou com essas fazendas parceiras nossas, a gente acompanhou os números dessas fazendas e tudo que a gente vai comparar números, a gente tem que ter alguma referência, né? Então assim, nós pegamos uma referência local, que são as fazendas típicas, a média das fazendas do Acre, que trabalha com ciclo completo. Ciclo completo é quem faz a parte de cria, recria e engorda na mesma fazenda. Então a gente chama uma fazenda de ciclo completo. Né? Então, para você ter uma ideia, os números, por exemplo, da fazenda Guaxupé, ela tem uma taxa de lotação, trabalha com uma quantidade de gado por hectare 25% acima da média do estado. Né? A produção de arrobas por hectare, que é um outro indicador muito importante da pecuária, que seria o equivalente, por exemplo, na soja, quantos sacos eu produzo por hectare, na pecuária é quantas arrobas eu produzo por hectare por ano. Como é que está a nossa relação? Então, a relação, ou seja, a média do estado é 8 arrobas por hectare, a Guaxupé está em torno de 11,5 a 12. E no Brasil? No Brasil, em torno de 6 a 7 arrobas por hectare. Então nós estamos quase com o dobro quase da produtividade o dobro, E o mais importante é o seguinte, esse é um sistema, o Guaxupé, ele é um sistema interessante, porque ele é um sistema que poupa insumos. E nós estamos numa região do Brasil em que o preço da arroba é o mais barato do Brasil, é a arroba do Acre, né, que o produtor recebe pela arroba, e os insumos mais caros por causa do transporte. Então a gente tem uma relação desfavorável aqui de preço da arroba
e preço dos insumos. Então esse é um sistema que usa poucos insumos, né? E por isso então, no comparativo regional, por exemplo, o lucro por hectare dessa fazenda, ele é o dobro da média que as fazendas de ciclo completo conseguem no estado. Bom, então nós temos uma região cuja produtividade chega a 11 arrobas por hectare e eu tenho uma lucratividade, eu tenho um baixo custo, é isso? Você tem baixo custo. Para você ter uma ideia, no ano que a gente... Porque os meus insumos são menores. O gasto com insumos é menor. Então, para você ter uma ideia, no ano que a gente calculou esses dados, o preço médio recebido pela arroba do boi gordo aqui no Acre foi 20% menor do que no restante do Brasil. E essa fazenda conseguiu uma renda por hectare 3 vezes maior do que a média de fazendas que são referência no Brasil. Eu vou fazer um intervalo agora, deixa eu só colocar aqui uma situação. Você que está assistindo ao programa agora, tenho certeza que essa pergunta deve ter vindo à cabeça automaticamente. Esse senhor aí da Embrapa, esse pesquisador, fica falando desses números e tudo, por que o preço da carne não baixa? Mas olha, esse esforço todo aqui, essa conversa toda aqui, essa pesquisa toda que é feita, é para uma etapa primeira do comércio da carne, da cadeia produtiva da carne. Essa conversa aqui ainda não chegou no açougue e talvez nem chegue. O foco do professor aqui, o foco do pesquisador é melhorar a produtividade, diminuir custos, minimizar os impactos ambientais na propriedade rural. Esse o foco da atenção da Embrapa é um pouco esse. Agora, claro, isso deve ter impacto ao longo da cadeia? Bom, isso deveria, mas isso aí já não é mais um papel da Embrapa. Eu só estou colocando esse problema para que a gente saiba também fazer as cobranças para as pessoas devidas, não é? Então, vamos para o intervalo, Miqueias? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre pecuária aqui no programa Gazeta Entrevista.